Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O programa Mais Saúde é um programa que, de fato, ele é produzido para vocês, mas ele também é produzido por vocês. Várias pessoas entram em contato conosco sugerindo temas, sugerindo perguntas, dúvidas que elas têm, que elas gostariam de ver aqui no programa com especialistas comentando, falando e discutindo a respeito daquele assunto. Então, se você tem uma sugestão, uma crítica, um elogio, entre em contato conosco nesse e-mail que aparece logo abaixo na sua tela, o telefone também, e sugira, participe, pergunte, porque assim a gente consegue trazer a cada semana, um programa novinho com mais informações, como é, por exemplo, o de hoje, entrevista que eu fiz com a doutora Angélica Nogueira Rodrigues. Ela é médica oncologista aqui do Hospital do Câncer da ACOM e ela fala a respeito da vacina do HPV, da prevenção do câncer de mama, câncer de colo uterino e, com certeza, são informações relevantes que vão, de fato, poder mudar a vida de alguém de vocês que tem alguma dúvida ou alguma questão que gostaria de esclarecer, e está aqui então a oportunidade. Acompanhe comigo o programa Mais Saúde que começa agora. Bom, e o nosso bate-papo hoje é com a doutora Angélica Nogueira Rodrigues. Ela é oncologista da ACOM e mais uma vez está presente conosco aqui no programa Mais Saúde. Seja muito bem-vinda. Para que a gente possa começar, para quem ainda não assistiu os nossos outros bate-papos, que foram muito ricos, inclusive, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Muito obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição. Bom, então eu sou a Angélica, sou médica oncologista. Aqui dentro da ACOM, meu foco de trabalho principal é prevenção, pesquisa e controle do câncer hereditário, alguns assuntos que a gente vai trazer hoje à tona. Sobre a minha formação, que a gente estava conversando antes, de onde eu venho. Eu sou daqui de Divinópolis, mas eu fiz a minha faculdade de medicina na UFMG, depois eu fui para o Instituto Nacional de Câncer, depois eu fiquei um tempo fora do Brasil, num instituto grande de câncer que chama Memorial Sloan Kettering, nos Estados Unidos. Fiquei depois um grande tempo no Instituto Nacional de Câncer como pesquisadora e estou de volta. Agora eu sou pesquisadora da UFMG e estou aqui na ACOM, no Hospital do Câncer, onde eu gosto muito de trabalhar. Bom, então o meu foco principal de ação aqui dentro da ACOM é prevenção, pesquisa e suporte ao câncer hereditário, e como oncologista eu trabalho com oncologia geral dentro do Hospital São João de Deus. E doutora Angélica, quais são os cânceres que mais têm aparecido ultimamente? Tem uma estatística nesse sentido? O que é mais comum? Sim, a nossa região ela reflete muito o que acontece no Brasil como um todo. Então, não há, na região centro-oeste de Minas Gerais, casos mais típicos por uma exposição específica da região. Então, o nosso perfil é o perfil do brasileiro. Hoje, o câncer mais comum na mulher brasileira é o câncer de mama. Uma boa novidade que a gente teve é que até o ano passado, o segundo câncer mais comum era o câncer de colo de útero. Mas devido ao preventivo que as mulheres têm feito e devem continuar fazendo, hoje o câncer de colo de útero caiu para terceiro. Então, uma medida de prevenção nacional que teve impacto e que tirou uma causa importante, tirou uma posição do câncer de colo de útero. Infelizmente, o câncer de pulmão tem aumentado. A gente está colhendo os frutos negativos da exposição ao tabaco grande na década de 70, de 80. E câncer de cólon, que é o câncer de intestino, tem aumentado. Pelo envelhecimento populacional, é um câncer que aumenta com a idade e porque a prevenção ela é muito mal feita no nosso país. A prevenção do câncer de intestino ela deve ser feita por todo indivíduo acima de 50 anos de idade, com pesquisa de sangue nas fezes todo ano, e a colonoscopia uma a cada 10 anos. Como isso não é feito de uma maneira bem disciplinada, o câncer de intestino ele está com uma incidência crescente no nosso país, infelizmente. E é um câncer também evitável, assim como o câncer de colo de útero. Então, o nosso perfil é esse. Na mulher, mama, cólon, colo de útero e pulmão. E lembrando que o colo de útero, ele está muito relacionado também ao HPV, né? Todas essas questões. Exatamente. O câncer de colo de útero é uma doença HPV dependente. O câncer é um câncer totalmente evitável. É um câncer que se a mulher tomar a vacina, que é o que a gente começa a fazer para as meninas desde o ano passado, tem gratuito de 9 a 14 anos. Mas
As mulheres que não foram vacinadas, e mesmo as que foram vacinadas, o preventivo é essencial e o preventivo muda a história do câncer de colo de útero. Então, o exame de Papa Nicolau, ele feito regularmente, a gente acaba com essa doença. E com relação à vacina, né, da HPV, tem muitas dúvidas, por exemplo, ao tempo que ela, vamos dizer, que ela dura, reações, mitos, o que é o que mais chega ao consultório de dúvidas nesse sentido? Então, vamos tentar desmistificar. Primeiro, é uma vacina revolucionária. Se a gente pensar que 11% de todos os cânceres da mulher, eles vêm do HPV. E 5% de todos os cânceres em homens e mulheres são HPV dependentes. Então, se essa vacina ela for bem aplicada no mundo todo, a gente vai causar uma revolução nas incidências de câncer. A gente vai reduzir muito uma doença que traz morbidade e mortalidade muito significativos. Então, é uma vacina importantíssima, ela é cara ainda e o governo tem fornecido, esse é um ponto positivo, e há muito mito e pouca gravidade envolvida. Então, é uma vacina muito segura. Os casos relacionados de crianças que passaram mal não foram comprovados, então a mãe deve vacinar, a gente recomenda absolutamente que a vacina seja dada. Então esse é o principal medo, se a vacina vai trazer reações adversas graves. Não, é uma vacina segura, na maioria das vezes é só um desconforto local onde a vacina foi dada. Bom, ela é uma vacina nova. E as meninas que foram vacinadas no primeiro grupo que foi publicado e que já teve impacto em redução de câncer nessas pessoas e por isso a vacina foi incorporada, essas mulheres ainda são jovens, então a gente sabe que 5 a 10 anos essa vacina funciona. A gente vai ter que ao longo dos anos ir atualizando se novas doses de reforço são necessárias. Então a pessoa que foi vacinada entre 9 e 14 anos, ou que se vacinou um pouco mais tarde, pagou a própria vacina, ela vai ter que ficar atenta com a informação científica que vai sair na mídia se há necessidade de reforço. Hoje a informação que a gente tem é não necessidade de reforço até o momento. Com relação à idade, por exemplo, 9 a 14 anos, com certeza, obviamente, tiveram vários estudos, né, para se chegar nessa faixa etária, nesse intervalo, né? Mas é aconselhável, por exemplo, crianças que já passaram dessa idade, tão comum, infelizmente, hoje em dia, que iniciam a vida sexual muito jovens, é aconselhável ainda assim procurar o serviço e tomar a vacina? Sim, é aconselhável. Bom, então de onde vem essa ideia de 9 a 14 anos de idade? O vírus do HPV é um vírus sexualmente transmissível. Então, quanto mais cedo você vacinar a criança, mais chance de, no momento que ela tiver sua exposição sexual na adolescência ou adulto jovem, ela já está protegida. É um vírus que pode ter contato, inclusive, não só com a penetração, mas ele pode ser transmitido pelo contato de peles, contato íntimo de pele. E se a pessoa já teve o contato com o vírus, a taxa de proteção da vacina ela cai significativamente. Daí a importância de se vacinar o quanto antes. Daí a decisão governamental de dar a vacina de 9 aos 14 anos. De maneira nenhuma, isso vai incentivar a vida sexual. A criança vai tomar uma vacina. A decisão de explicar o que está protegendo, isso é claro que vai do grau de abertura que o pai tem com a criança, ou então ele vai levar para vacinar, assim como vacina para proteger de uma série de outras doenças. E a orientação sexual caminha em paralelo a isso. Isso não é nenhum incentivador de nada. A questão é que este é o momento que você vai dar a melhor proteção. Bom, pessoas com mais de 14 anos podem tomar a vacina, tendo ou não se exposto ao vírus. Mesmo adultos. Hoje a gente, agora com um pouquinho mais de tempo da autorização da vacina, a gente já sabe que mesmo pessoas que já tiveram, inclusive, infecções pelo HPV, podem se beneficiar por proteções cruzadas. Às vezes aquela vacina, você já não vai ter proteção para o vírus que você já tem, mas há cobertura vacinal para outros vírus HPV e acaba havendo redução de verrugas e às vezes do próprio câncer. Então a faixa ideal é pré-exposição, mas algum grau de benefício há também para pessoas que já foram expostas ao HPV. Muito interessante, inclusive, o que você fala a respeito de não ser um incentivo, porque de fato não é, né? A criança vai tomar uma vacina como qualquer outra que ela tem que tomar
E cabe, né, de fato, aos pais, né, dependendo da abertura que tenha com essa criança, explicar para que é aquilo, né? Mas o mais importante, de fato, é a prevenção, sem dúvidas. E, doutora Angélica, a gente fala também, fala da prevenção, né, com vacinas, a prevenção com os exames, né, de fato, preventivos, mas também tem a prevenção para aquelas pessoas, por exemplo, que tem alguma possibilidade de desenvolver um câncer hereditário, né? Até a parceria que nós temos com o UFSJ, né, a Universidade Federal de São João del Rei, em que esse trabalho é desenvolvido, né, de buscar mesmo, de fato, lá no DNA, né, o que é que tem, onde pode desenvolver ou não, né, uma doença como o câncer. Explica pra gente um pouquinho o que é essa parceria, o que ela de fato significa e a que ponto ela consegue beneficiar essas famílias e também, a título de pesquisa, outras famílias que nem participam. Bom, esse é uma das grandes forças da ACOM, é a prevenção do câncer familiar. Então, o que é importante vocês entenderem é que a ACOM trabalha dando suporte ao paciente com câncer, que é essencial, o controle do seu tratamento, mas a ACOM pensa na sociedade como um todo. E há vários projetos que atuam para a pessoa não ter câncer. Isso tem uma importância extraordinária. Bom, esse é um dos projetos que olha para o cidadão saudável, que é o projeto do câncer hereditário. Bom, apesar de todo mundo achar que câncer sempre vem da família, aproximadamente só 10% dos cânceres vêm da família. Todo câncer é uma doença do DNA. Então, eu posso ter um câncer de pele por exposição ao sol, ou por excesso de bebida alcoólica ou de cigarro. Isso lesa o DNA. Bom, mas em 10% dos casos, essa lesão do DNA, ela já veio herdada. Ela veio como a transferência de uma característica do pai ou mãe para o filho. Quando isso acontece, há alto risco da pessoa desenvolver câncer, ou mais de um câncer, em idade precoce. Então, quais são os alertas para se pensar que dentro de uma família há uma síndrome hereditária? Porque câncer é uma doença comum. Então, em toda família, provavelmente, em muitas famílias, na maioria das famílias, haverá um ou outro câncer. Mas quando que a gente vai pensar numa doença hereditária? Quando há vários casos do mesmo tipo, por exemplo, casos de câncer de mama ou ovário repetidos, quando indivíduos muito jovens, com menos de 40 anos, são cometidos com câncer. Por exemplo, quando há câncer bilateral de mama, uma mesma pessoa ter 2 cânceres, ou quando, por exemplo, há câncer que é mais comum na mulher acometer o homem, por exemplo, uma família que tem cânceres de mama em homens. Tudo isso são alertas para o câncer hereditário e é muito bem-vindo trazer esse caso para a gente analisar aqui dentro do projeto do câncer hereditário da ACOM. Bom, sobre o que foi conseguido é que a gente precisa de fazer os testes genéticos, são testes complicados, em que a gente faz uma leitura do DNA, chamado sequenciamento, e a ACOM, junto com a UFSJ, pesquisadora a doutora Luciana Lara, junto com a gente do hereditário, a gente conseguiu um sequenciador e os exames estão sendo feitos, são exames muito caros, que habitualmente a ACOM tem proporcionado isso para os cidadãos com suspeita. A gente já tem uma leva grande de exames realizados. Esse mês, agora de julho e agosto, esses meses, a gente vai liberar vários resultados que certamente vão impactar positivamente na redução de risco de famílias de alto risco, que são essas famílias com mutações. E, por exemplo, saindo esses resultados, a pessoa que tem ali identificado uma possibilidade de desenvolver, seja intestino ou mama, como que é o acompanhamento desse indivíduo? Ele é um pouco mais frequente, eu diria, de repente mamografia a cada uma vez por ano, cai para 6 em 6 meses? Como que é esse acompanhamento? Então, isso depende da síndrome, são várias síndromes. Vamos pegar, por exemplo, uma síndrome muito comum, que é a síndrome do câncer mama-ovário. Ela é responsável por 10% dos cânceres de mama. E quando isso acontece, além dos exames mais frequentes, então a gente tem outros exames que não são habituais na mulher que não é da família, que não é de família, por exemplo, ressonância todo ano de mama. E a gente tem como usar comprimidos que reduzem o risco, e a gente já tem várias pacientes saudáveis usando comprimidos de redução de risco. E há também algumas intervenções um pouco mais agressivas quando o risco é muito alto, como, por exemplo, a substituição da mama pela prótese de silicone,
Um exemplo típico da mídia, só para vocês compararem, a Angelina Jolie teve o diagnóstico da síndrome, fez esses exames que hoje a gente tem na ACOM e fez a sua prevenção. O remédio a gente não sabe, mas a gente sabe das cirurgias. Então, o planejamento do indivíduo saudável ele varia com o diagnóstico. Mas é importante, é um diagnóstico que a gente tem o que fazer para evitar a doença. A gente tem como intervir, por isso que vale tanto a pena chegar ao diagnóstico do risco. Bom, doutora Angélica, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque na volta a gente quer conversar com você a respeito da parceria da ACOM com o Harvard, né, para a gente falar um pouquinho a respeito dessa parceria, o que isso significa para a instituição, para o paciente, né, e para as pessoas que vão ter acesso de repente a pesquisas, né, e tudo isso a gente vai conversar no próximo bloco, que é rapidinho, a gente está de volta. Você sabia? No Centro Assistencial e no Centro de Reabilitação Oral da ACOM são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiológicos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos, além do correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Para continuar este trabalho e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer, a ACOM precisa de doações. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje conversamos com a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, médica oncologista aqui da ACOM, do Hospital do Câncer. Doutora Angélica, antes da gente sair para o nosso intervalo, eu falei a respeito da parceria, né, da ACOM com o Harvard. Eu queria que você explicasse para a gente o que é, o que de fato significa isso, né, com um instituto tão renomado, com a ACOM, que também é uma instituição tão reconhecida, o que essa parceria tende a trazer de bom, de positivo para a gente. Bom, então essa foi uma grata surpresa que a gente teve agora no ano de 2015. A gente eu sou presidente de um grupo, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, e a gente conseguiu inserir esse grupo dentro de Harvard, e o segundo passo foi a gente tentar trazer a ACOM e discussão dos casos da ACOM dentro desse grupo. Bom, então o que Harvard está criando e chama Global Cancer Institute é um instituto global de câncer, e que eles reconhecem áreas que precisam de mais suporte, áreas de países em desenvolvimento, e o Brasil é um país, do ponto de vista de controle de doença oncológica, ainda muito ruim. A gente ainda tem altos índices de cânceres, por exemplo, como mama, câncer de colo de útero, e a ideia é que eles entendam mais os nossos problemas e possam nos apoiar. Bom, então foi firmada essa parceria. Essa parceria a gente criou um canal e os principais institutos de câncer do Brasil têm parceria com grandes instituições americanas, e a gente conseguiu aí entrar com uma principal universidade do mundo, né, que é a Universidade de Harvard. O responsável é o Dr. Paul Goss, da Universidade de Harvard, e hoje a primeira ação que a gente vai ter é para o controle de câncer de colo de útero. Então, os nossos casos da ACOM, das pacientes com câncer de colo de útero, a gente vai passá-los numa discussão conjunta com os maiores especialistas do mundo para discutir prevenção, para discutir tratamento, para discutir reabilitação, de modo que a gente acha que com isso a gente está levando a melhor experiência do mundo para as pacientes. Os casos todos daqui são bem-vindos, da ACOM. A gente vai ter uma reunião da ginecologia oncológica, os médicos da ginecologia oncológica, que são o Dr. Carlos Henrique, Dr. Isabela Gagliardo, e eu sou a oncologista responsável, mais os médicos da radioterapia. Assim, a gente seleciona os casos mais difíceis e esses casos vão para esse tumor board, que é uma discussão, então, uma videoconferência em que estão presentes especialistas de várias partes do mundo, mas principalmente os nossos casos são discutidos. Isso em breve vai estar tanto na página deles, lá de Harvard, como na nossa. E é claro que isso é só um primeiro passo, esse primeiro contato para proteção da paciente. A gente acredita que novas parcerias vão surgindo depois desse primeiro projeto. De fato, é uma parceria com a maior universidade do mundo, né? E esses trabalhos, as pesquisas, né, que vierem desses trabalhos, né, dessa parceria, com certeza vão trazer para aqui, né, para a região centro-oeste de Minas, para a ACOM, a prevenção em países super desenvolvidos, né, em que esses casos de câncer de colo uterino, por exemplo,
Já estão bem controlados. É. Sim, a gente está num momento importante da ACOM, que é o lançamento desse novo desafio, que é o Centro de Controle do Câncer Feminino, é um centro de prevenção que começa a ser construído. Então, eu acho que essas parcerias a gente vai conhecer de pessoas que já conseguiram controlar suas doenças. E eu acho que é muito mais inteligente a gente seguir o caminho de pessoas que já conquistaram o sucesso. E eles, com certeza, eles vão nos ajudar, não só no sentido da orientação, mas é claro que vários apoios podem surgir disso. E é assim que uma ONG como a ACOM tem que viver, procurando bons parceiros para alavancar, para trazer bons projetos, boas referências. Doutora Angélica, a gente está falando dessas parcerias, né, de todo o benefício que elas com certeza vão trazer. Agora, o que tem de novidade de medicamentos, tratamentos, além do novo acelerador linear, né, que vai possibilitar um tratamento, enfim, melhor? Em relação a medicamentos, o que tem de novidades nesse mercado do tratamento do câncer? As novidades são por segundo, né? Esse é um momento de ebulição, de evolução de tratamento oncológico. Mesmo as técnicas cirúrgicas, sempre há evolução. Radioterapia, que você acabou de citar, e aparelhos cada vez mais modernos, com maior taxa de cura das doenças e menos efeitos colaterais. E na quimioterapia ou nos medicamentos não quimioterápicos clássicos, os avanços são quase diários, assim. Em câncer de mama, em câncer de intestino, em câncer de pulmão. Os congressos a gente acompanha bem de perto, então esse é um alento para os pacientes. Houve uma verdadeira revolução no tratamento do câncer. Hoje, a maioria dos pacientes diagnosticados, a maioria, são curados. Então, aquela referência antiga de que era uma doença incurável, isso vem mudando às custas de tratamentos cada vez mais modernos, mas muito importante, diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se diagnostica a doença, se não foi possível preveni-la, que é o ideal, mais chance de cura e menor chance de complicação. Bom, né, o que a gente tem de mais recente, essa semana foi aprovado pela Anvisa um novo medicamento para o tratamento de câncer de colo de útero avançado. É um anticorpo monoclonal que teve impacto em sobrevida, então uma doença que por muitos e muitos anos ficou sempre julgada do lado por ser uma doença de países mais pobres, e essa semana a Anvisa acabou de aprovar um remédio que tem impacto de aumento de sobrevida global. Eu dei o exemplo agora de colo de útero porque isso está super recente. Mas a gente tem exemplos bons de incorporações terapêuticas em vários cânceres nos últimos anos, com ganho de sobrevida dos pacientes de maneira significativa. É uma nova era do tratamento do câncer. É uma nova era e ainda vale também a questão da prevenção, né? Que o quanto antes identificar, né? Quanto antes for diagnosticado esse tumor, melhor, né? Mais cura e menos efeito colateral. Então, por exemplo, um câncer de mama muito inicial, às vezes o tratamento vai ser uma cirurgia pequena na mama e às vezes nem necessária a quimioterapia, às vezes só um controle com comprimidos. Então, quanto mais precoce, maior a taxa de cura e menor a toxicidade do tratamento. Então, a adesão aos programas de prevenção e rastreamento fazem toda a diferença. Essa ideia de que quem procura acha, isso é coisa do passado. Quem procura se cuida e trata cedo e fica curado. A gente tem que mudar alguns conceitos errados que a gente traz desde lá de trás, culturais, que fazem um mal imenso para a população. É verdade. Bom, e assim, infelizmente, a gente chega ao final desse programa falando com a doutora Angélica. E semana que vem tem um programa novinho, né, com temas inclusive sugeridos muitas vezes pela própria população, pelos telespectadores. Se você, inclusive, quiser participar, entre em contato conosco nesse e-mail que aparece logo abaixo no vídeo, que com certeza vai ser um prazer a gente poder produzir um programa especial para você. Doutora Angélica, muito obrigado pela sua participação e espero tê-la novamente aqui para a gente conversar sobre outros assuntos que, com certeza, não tem fim, né? Sempre um prazer. Muito obrigada pela possibilidade. Se cuidem, telespectadores. Faz toda a diferença fazer prevenção e rastreamento. E contem com a gente, contem com a ACOM. Ok, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.